pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cinema Ananás, podcast onde três amigos falam sobre filmes extraordinários. Eu sou a Rita, como sempre, tenho comigo Pedro Geraldes e Marcos Rodrigues. Olá pessoal, Olá. como é que é? Olá pessoal, então, como é que estão? Estou levezinho, sim. Nem sei o que dizer. Nem sei o que dizer. Levezinho, o que é que isso quer dizer Não, porque exatamente? pronto, para dar contexto, nós acabámos de ver o terceiro juntos e esse aí, galhofa, né? Sim. E nós estamos a falar da, como tínhamos anunciado, né? Da trilogia The Human Centipede, Centopeia Humana. E, o que dizer destes três fantásticos filmes? Eu estou completamente chocado, traumatizado. O Geraldo e já teve que andar à procura de psicólogos, já pediu recomendações. Digo já que não vou recomendar, não vejam. Nenhum deles? Epá, não consigo. Yeah. Porque também, o último também depois só vale muito a pena se vires os dois primeiros. E acaba por ser um bocado, talvez aquele mais... Não, acho que o primeiro até também, dos três, não sei o que é pior. Eu acho que O segundo é o pior. só estamos garantidamente. assim em relação ao primeiro e ao terceiro, porque o segundo é qualquer coisa. Então, Epá, fogo, é ao surreal. lado do segundo, qualquer filme É surreal. Pá. é levezinho. Eu sinto que tenho que justificar aqui um bocado, porque obviamente foi a ideia minha, né? Que das três pessoas que estão aqui, quem é que seria, né? Mas lá está, eu acho que o único filme assim mais ou menos que tem aquele tom de filme de podcast é o terceiro. Uhum. Mas era estranho termos um episódio sobre Human Centipede 3 assim no meio do nada sem falar sobre os outros dois, não é? Nós não tinha tanta piada. já fizemos o Dude Party Massacre. Ok, mas Estou a brincar, era Sim. só existia aquele. e obviamente que isso significa atravessar o 2, não é? Que é um filme que cai naquela categoria de É um pesadelo. daqueles filmes que só existem por terem gore, não é? E serem chocantes e lá está, e que às vezes as pessoas recomendam ei, devias ver este filme para o podcast e dão aqueles filmes que estão nas listas de filmes mais perturbadores de sempre e não sei o quê, e eu acho que não é o nosso registro, porque eu acho que iam ser episódios muito deprimentes, nós a falar, sei lá, do Salo ou do Serbian Film ou dessas coisas. Eu já vi esse saldo. Acho que já referiste isso mesmo no podcast. Pois eu Não acho que sim. me façam isso. Não. Depois disto. Portanto, não se assustem, não vamos fazer filmes deste tipo, mas só para contextualizar, tivemos que passar especialmente pelo 2 para dar contexto ao terceiro, que esse realmente é que é. E vocês concordam, não é? Sim. Concordo, sim. Dos três, o terceiro é o que faz mais sentido para o podcast. Tem mais cenas. Tem mais cenas de apontar, não é? De tirar apontamentos e de comentar. Com os outros dois é mesmo choque. Não tem assim tanta coisa que se possa dizer, não é? Acho eu. Não sei se vocês têm, mas do meu lado. Estou a dizer neste registro que nós queremos ter, não é? De um bocado entrar na galhofa com o filme, mas é muito difícil ter isso num filme assim pesadão. Sim. Pois, o primeiro é um conceito já diferente, mas acho que não entrava propriamente aqui na nossa cena do podcast. Tem tipo uma apresentação de todo o conceito da centopeia humana, que não sei qual de vocês os dois quer explicar, mais ou menos. É assim, o pessoal supostamente viu o filme, Sim, os filmes. Isto foi um fenómeno cultural, acho que muita gente ouviu falar disto. Até houve um episódio do South Park que acabámos de ver agora, porque que eu também não tinha visto. Só eu é que tinha visto também, que é o Human Centipede. Vejam, também é uma boa é um bom apêndice para estes filmes. E eu acho que os filmes vivem muito do conceito, porque depois tu vais a ver e o primeiro segue muito a estrutura de um filme de terror normal, daqueles assim que envolvem tortura ou pessoas raptadas, não é? Que é, tens os primeiros 30 minutos que é a apresentação dos personagens, não é? Eles a descobrirem este senhor velhinho que nos vai ajudar, que está aqui numa casa. Depois a seguir é aquela parte da tensão, não é? Da fuga, de acumular ali algum suspense. E depois, pronto, o final é sempre, na maior parte dos filmes, as personagens principais a darem a volta e a safarem-se, ou, como neste caso foi, o mau a ganhar, né? E a ser tipo um filme bué deprimente. Portanto, o primeiro é assim o filme mais convencional. Eu até diria que se não fosse aquele conceito bizarro, né, da centopeia humana, que nós chegámos a explicar, é basicamente um cirurgião maluco
que quer meter 3 pessoas unidas, boca com anos, para formarem tipo pronto, é uma criatura que partilha o mesmo sistema digestivo. E isto tudo explica-se porque o senhor fazia separação de gêmeos siameses e queria fazer o oposto. Que ele tinha muitas possibilidades. Ele podia juntar pessoas das mais variadas configurações, mas decidiu ser esta coisa nojenta, não é? Yeah. Pois, se bem que, para dar, para perceber se nós já tínhamos visto o filme ou não, eu nunca tinha visto os filmes. Tu, Marco, já tinhas, não é? Já, e eu não sei se isto é uma coisa que eu diga com orgulho, mas eu vi estes filmes sempre na altura que saíram e lembro-me de estar com muita antecipação para o terceiro, porque foi o que demorou mais tempo entre um e outro, e estava sempre, quando é que isto sai, porque pronto, já vou levantar aqui um bocado o véu, mas já se tinha revelado pormenores sobre o filme, que ia ter uma centopeia formada, em vez de ser por 3 pessoas, eram 500, e eu queria saber como é que um filme vai fazer isso, não é? E pronto, daí a minha antecipação, não era porque eu adoro estes filmes, especialmente depois de ter visto o 2 e de ainda considerar dos filmes mais perturbadores que já vi. Não era tipo por gostar genuinamente, era mesmo aquele fator curiosidade mórbida. Sim, o Marcos não é um psicopata. Não, acho eu. Acho que já disse muita coisa aqui que pode indicar isso, mas Mas eu estava a dizer, pronto, eu não tinha visto, mas conhecia o conceito, aquilo que o Marcos estava agora a dizer, não é? Que é literalmente unir 3 pessoas, 3 ou mais, como já vimos. Mas aqui o Geraldes não sabia que esse era o conceito sequer, então... tu tens de explicar o que é que tu pensavas que era. Pronto, eu não sabia, mas já tinha ouvido falar o nome alguns no tempo, mas nunca tinha visto o filme e não sabia de todo o conceito. E aquilo que eu pensei era que o filme ia ser... Pronto, percebi que ia ser a base de experiências e coisas assim. Mas pensava que era uma pessoa que tinha ficado com vários braços. Ou tinha... Nem sei se... Nem tinha bem na cabeça ser uma pessoa normal. Até pensei tipo um gajo, tipo um monstro, sei lá, tipo um Hulk com bem braços ou uma coisa, uma coisa desse género. Nunca pensei que fosse isto de juntar 3 pessoas e partilhar o mesmo sistema digestivo. Acho que isso surpreendeu-me imenso. E tornou tudo muito mais chocante. A tua hipótese tinha sido 1000 vezes menos perturbadora. Pois, porque era mais uma coisa tipo, sei lá, que vês nos Avengers ou vês num filme qualquer de super-heróis em que tens um inimigo. Imagina. Era o que eu pensava. Mas depois, por outro lado, também pus-me a pensar, se for só isto também não faz muito sentido dizerem que é bem chocante e não sei o quê. Isso depois ia ter muitos efeitos especiais e acho que desligava-se um bocadinho da realidade. Agora estou a imaginar os Avengers com uma centopeia humana. Não, mas o Geraldo não era centopeia humana, era o homem centopeia. É o homem centopeia, exatamente. Eu não li a coisa bem, não interpretei a coisa bem, não pesquisei a coisa bem e se calhar ainda bem. Mas era isso que eu pensava. Sim. Quanto ao primeiro filme, especificamente, tem assim alguma coisa a destacar? Eu acho imensa piada logo no início que ele está a olhar assim para uma foto com 3 Dobermans Mas foi. Eles na foto estão a cheirar o rabo uns dos outros, não é? Eu achei que era montagem, porque sim, eu acho que eles estão claramente é montagem a foto. Sim, em si, mas eu acho que eles estão mais perto do que se estivessem só a cheirar eu não sei, porque parece mesmo que é só o focinho a tocar ali, não parece que eles estão operados como ele disse que era, que estão juntos, não é? Mas pronto, ele diz que é um Trihund, né? Que aquilo, pronto, o doutor é alemão, que eu apelidei o Tricão. Tricão. Que ele depois enterrou lá no jardim que não sobreviveram, não é? Sim. Podia ser a centopeia canina. Sim. E depois, pronto, acho que o primeiro filme vive muito da prestação do ator principal, que é um senhor assim já de idade, alemão. Há uma cena, a cena que eu acho mais piada, todos os diálogos dele, é mesmo no início, que ele está a oferecer 2 copos de água às miúdas e ele tipo estica o braço com o copo de água e diz Watar. Eu não sei imitar e depois outra vez Watar. Sim, claramente o senhor era muito esquisito. Sim. Era perturbador. Acho que é uma personagem. Eu achei, e atenção, eu no terceiro, não sei se podemos falar já nisto,
Sim, queres deixar para depois? Se calhar deixamos para depois. Deixamos para depois. É. Mas eu achei a performance dele, apesar do filme ser. Pá, como é que eu ia dizer isto? Horrível, no sentido que as cenas que acontecem são super perturbadoras. Mas acho que a performance dele foi bastante aceitável, tendo em conta aquele mundo, aquele universo, né, em que ele está inserido. Aquela personagem de um cientista tipo maluco, meio psicopata, com uma ideia que quer experimentar e tipo... Acho que está bem conseguido, apesar de tudo. Né? Não se pode dizer que a performance dele tenha sido um problema no filme, muito pelo contrário. Até mesmo a aparência dele, isso é uma coisa que, pronto, vamos referir também do outro ator, do outro filme, mas adequa-se porque, sei lá, acho que há qualquer coisa ali na estrutura facial dele, e eu nunca sei como falar dos atores em si, porque é a aparência da pessoa, não é? Ela existe, é uma pessoa que ali está. Mas é super apropriado. Ele tem mesmo uma cara. É um bocado imensador, não é? Sim, tem cara de vilão. Tem mesmo cara de vilão. Tem mesmo cara de vilão. Com todo o respeito ao senhor, que já Claro. faleceu, mas. Sim, viemos a descobrir que em 2020. Pronto, e deixou. Isto foi os filmes mais conhecidos que ele entrou. Pois, acredito. Deve ter sido o filme que mais marcou mais gente, não é? Pelo menos. Sim. Eu digo-te, eu nunca mais vou esquecer este filme, acho eu. Pois, eu acho que provavelmente. Não no bom sentido, não é? Acho que é mais no mau sentido, mas já. Sim, eu durante os anos eu ainda dizia que isto era um filme de terror mais ou menos decente, mas agora depois de ver outra vez, é que tipo, já passou imenso tempo, né? A primeira vez que fui foi em 2009. Ou seja, tenho mais uma década de filmes que eu fui vendo entretanto e já consigo ter uma melhor noção do que é um bom filme de terror, thriller. E não, está muito lá em baixo. É que tipo, mesmo que tu queiras ver um filme deste género, tens centenas de melhores opções antes de chegares aqui, não é? Mas eu acho que pronto, é aquela curiosidade, não é? Tipo, foi isso que deu sucesso ao filme, é um conceito único e as pessoas foram ver. Também não é muito o meu estilo, não é? Eu depois estive um bocado a pensar sobre isto, que é... Eu gosto de filmes de terror, mas não este tipo de terror de mostrar cenas bué chocantes com pessoas e abrir peles e fazer operações e cenas dessas. Ou seja, mesmo que haja esse componente no filme, não gosto que o filme se concentre em filmar isso e ver se isso tão explicitamente e depois o filme ser tudo isso. Percebem? Ou seja, sim. Eu até percebi que houvesse um cientista que quisesse fazer uma cirurgia maluca, fazer ali uma experiência bada estranha, mas isso é um pormenor dele e todo o filme seria outra coisa, estás a ver? Agora, o filme ser aquilo e ver-se o sofrimento das pessoas e isso é que pois me é custou isso, imenso. e eu também, apesar de dizer a minha preferência no terror são filmes mais gore, mas é aquele gore. Sim, não tem nada a ver com isto. Gore de esparguete, né? que o sangue parece molho de tomate. Tipo, o Brain Dead é tipo, claro, o exemplo máximo disso. Isto não é de todo o meu prato e as cenas fazem-me assim, mas não sei, às vezes dá tipo, não é prazer de ver aquilo, mas parece que depois o alívio que sentes a seguir quando as cenas acabam é bom. E eu acho que é esse fator que aproxima às vezes as pessoas de verem filmes assim, não sei. Pois por acaso nem tinha pensado nisso. É que se for mesmo o sadismo em si, é bada estranha. Preocupava-me com é bada estranha. Só uma pergunta, isto esteve nos cinemas? Olha, boa questão, mas eu acho... Lembrei-me disto agora, por acaso já devia ter feito esta pergunta antes. Mas não... Deixa-me ver aqui muito rápido. Tu disseste há bocado que ele tinha sido banido, não é? O segundo tinha sido banido do Reino Unido, não é? É sim, isto fala aqui em... Percebo completamente. Isto fala aqui em valores de bilheteira, mas são muito baixos, por isso eu acho que... Deve ter sido só em alguns cinemas, se calhar, em algumas zonas do... então o pessoal via e via o conceito e claro, não vou ver isto. E o filme custou só 1,5 milhão de euros. O primeiro? Sim. Porque isto é uma produção... O realizador é holandês e passa-se na Alemanha, supostamente, acho que também foi filmado lá. Isso é uma cena que eu apreciei, né? Que é eles terem ido mesmo buscar um ator que fala japonês, um alemão, os polícias eram alemães e eles falam mesmo a língua nativa. É verdade. Sim, as duas raparigas eram mesmo americanas, não é? Sim.
Houve muito esforço nisto. Por isso ainda, Pois, ainda me faz mais confusão. confusão. É um gajo, ao menos é dedicado. Sim. O conceito é bizarro, mas... Pá, é muito bizarro, mas E sim. as cenas de gore também, eu acho que estavam muito realistas, não é? Eu achei Para o os filmes budget todos bem realistas, quase todas as partes. Talvez uma ou outra menos, mas mesmo assim nada de especial. E isso torna tudo ainda mais horroroso. Pois. Porque é mesmo tudo bastante realista. Pá, é assim, eu tive muito tempo com os olhos não completamente fechados, mas tentava não olhar mesmo para as coisas, mas achei que, pá, aquilo fez-me muito impressão. O que me pôs um bocado fora do filme foi a parte final. Desde que entram os polícias lá. Uhum. Eu acho que o acting e mesmo a escrita dos diálogos desceu ali completamente. Pá, não era uma coisa extraordinária até ali, mas... Não sei, os polícias pareciam super amadores. O médico parecia que estava-se a descozer bastante sobre o que é que ele andava a fazer de experiências lá, porque eles faziam-lhe perguntas e ele começava-se a rir. O quê? Eu não tenho nada na cava. Por acaso é verdade. Tipo, bué gozão com eles. E depois, no fim, um dos polícias consegue ser derrotado por um médico que está coxo e que não consegue levantar-se, que só tem um bisturi na mão. O polícia tem uma pistola e morre. Não se vê como. Mas depois o colega dele chega lá, o gajo está morto na piscina, e em vez de tentar ver o que é que está naquela sala que o matou, vai ver se o colega está bem, um corpo que está a boiar numa piscina. Isso foi bem estúpido. E o médico está sentado no chão só com uma pistola, mata esse polícia. Ainda para mais se fosse uma pessoa normal, mas é um polícia. Pois, portanto, ali, ele tem que ter algum treino, né? Tipo, entrar ali e ver um gajo morto e não tenta perceber o que é que se passa ali. Mas os polícias estavam bué... Polícia europeu daquela zona, pelo menos a referência que eu tenho é o Rexo com polícia. E pá, e tipo aqueles cabelos e aqueles casacos de cabedal. Sim, tal e qual. Pois, eu não sei, tirando isso, já ficámos sem coisas. Não, quer dizer, do primeiro filme há que salientar que o médico explica detalhadamente aquilo que vai fazer aos três. Sim. E diz-se que o realizador consultou um cirurgião para... Se torna tudo ainda pior. Cientificamente correto. É que eu estou a imaginar ele a ir ter com um médico e falar disto, não é? É bem estranho. É mesmo muito esquisito. Tom Six. Pá, se calhar falamos também um bocado do Tom Six, não é? Pois, ainda não. Já referimos o nome dele? Sim. Referimos agora. Pronto, agora. Tom Six, Tomás 6. Tomás 6. Sim, pá, é um realizador holandês que o início de carreira dele, e atenção, vocês não sei se estão prontos para isto, foi um dos criadores originais do Big Brother, que nasceu na Holanda, no formato. Isso lembrava-me de pessoal dizer que o Big Brother vinha da Holanda, mas não me lembrava, não sabia de todo o nome. Não, ele foi um dos envolvidos, não foi o criador, né? Mas trabalhou no Big Brother na primeira edição. Portanto, ele ainda conseguiu fazer uma coisa pior que estes filmes. Fogo. O caraças. Não sei o que dizer sobre esta personagem, pá. Este gajo está à frente. Ele só tem só tem estes filmes. Não. Ele tem uns filmes holandeses antes. Pá, um chama-se Gays in Amsterdam. Outro chama-se What the Fuck. Mas eu não sei nada sobre ele. Mas não sei se é o título. E tem outro qualquer, agora não estou lembrado. Também uma cena engraçada é que na audição ele tinha tipo um diagrama do que era uma centopeia humana e mostrava aquilo às atrizes e muitas delas saíram de lá revoltadas porque ficaram chocadas com o facto de aquele papel sequer existir para alguém. Fiquei muito admirado das duas que aceitaram. Porque... Era isso que eu ia falar a seguir, que é uma das coisas que me faz mais confusão. É isso, pá, como é que um ator ou uma atriz se sujeita a este papel? Não é fácil, não é? Uma pessoa fica com isto na carreira, tipo... Porque eu lembro-me quando falámos do Cabin Fever, de haver uma atriz que não queria aparecer toda nua em 2 filmes seguidos porque depois ia ser tipo, é aquela atriz que aparece nua e vão sempre meter em papéis disso. Então imagino se tu és tipo as raparigas da centopeia humana, não é? É uma marca... Eu percebo que uma pessoa tenta agarrar as oportunidades que tem. É um filme, não é? Tipo, estão ali a fazer o seu papel, mas é um papel que não é nada motivador, não é? Sim, e ainda por cima uma delas aparece em 2. Portanto, estás mesmo ali a... sei lá, deixar a tua marca. Não sei, só és conhecido por causa da tua participação no primeiro
No segundo? Sim, Como é que uma pessoa recupera disto? Por exemplo, o médico, eu ainda acho que é um papel que ele consegue sobreviver àquilo, porque não participa da centopeia, digamos assim. Está ali como um cientista, é um papel um bocado genérico, quer dizer. Não, Pode fazer tipo outras coisas. mastermind, atrás disto, Sim, que exato. não é uma coisa muito boa, mas pronto. Sim, mas acaba por, nesse aspecto, ser menos problemático, porque consegue se adaptar, se calhar, a outra. Se calhar as pessoas não reconhecem o gajo noutro filme e dizem, isto é o gajo da centopeia humana. Mas, E não é tão tipo, não... humilhante, porque pá, não é tão temos que humilhante. ser realistas, é estar ali de 4. Yeah. É um papel um bocado triste e é tudo aquilo que Sim. implica, não é? Mas por falar, não sei se ias dizer alguma coisa ainda relacionada com os filmes do Tom Six. Não, ia dizer também que a ideia para o filme veio. Isto depois é referido no terceiro e vocês já vão perceber o contexto, né? Mas a ideia veio dele estar a comentar com uns amigos que era engraçado, tipo, meter um camionista junto a uma boca de um. Tipo, o cu de um camionista colado à boca de um pedófilo, como castigo para o pedófilo, não é? Portanto, foi daí que surgiu a cena. Mas isso é verídico, então? Isto é verídico, sim. Também Ok. outra cena que é referida no segundo é que as atrizes tinham massagens todos os dias depois das gravações porque era um papel muito exigente fisicamente, né? Estar o dia todo de 4. Yeah. Yeah. Era só isso. Então tudo o que foi referido nos filmes a seguir, depois nós já Sim, vamos falar. isso por acaso é É tudo verídico. Yeah. Ok. Yeah. Pá, eu ia-vos perguntar, voltando à cena do esquema, tens a primeira pessoa, a segunda, a terceira. No primeiro só envolve 3 pessoas. Vocês preferiam ser a pessoa A, a pessoa B ou a pessoa C? Opa, acho que infelizmente há uma resposta certa. Sim. Infelizmente há uma resposta certa. Gostava que não houvesse, mas claramente a da frente está menos mal, não é? Mas podia haver aqui alguém com outro raciocínio, não sei. Pá, eu podia fazer uma piada agora, mas. Aí a faz, já lá. Opa, depende de quem era o cu. Também é verdade. Mas não, vais sempre comer merda. Estás a comer merda, não estás propriamente a desfrutar. Exatamente. Mas não, foi uma boa piada. Para aliviar aqui a assim, claro, é preciso neste filme. Sim, porque, apesar de tudo, isto é um filme que deixa-me, o final deixa-me um bocado triste. É mesmo bué deprimente. Sim, porque isto o que acontece é que as 3 pessoas da centopeia morrem, tipo a da frente e atrás, e o médico morre e tipo, fica uma rapariga sozinha ali no meio, né? Tipo, isso costuma. Cozida foi difícil. A 2 cadáveres a chorar. É pesado. Às vezes há estes filmes assim. Isto parece ridículo estar a dizer isto sempre bem humano, mas há filmes que eu vejo que há tipo uma cena, uma linha de algo qualquer que deixa-me assim num estado tipo a pensar sobre a vida e tipo sobre a morte e o vazio. E ali não foi preciso dizer nada. E este filme meteu-me aí, porque eu imaginei tipo, e se isto fosse comigo? Se estivesse ali no meio. É tipo péssimo. Nesse aspecto, esse final do primeiro até foi pior do que o segundo. Para mim. Porque ficou ali mesmo. O segundo é só. O segundo, pronto, é cruel. É cruel, mas este primeiro ficou ela ali, depois a câmara a afastar-se e tu vês que ela não vai morrer e vai ficar ali bué da tempo. O que dá-me um gajo de esperança é que tipo, horrível, os polícias desapareceram ali, portanto alguém sabia que eles estavam lá e deve vir alguém. Mas tipo, ela tem os joelhos todos fodidos, né? Sim. A cirurgia à cara também não vai ficar igual, claro. Não tem os ela dentes. Nunca mais vai. E o trauma, foda-se. E o trauma psicológico. Nunca mais vai ser igual. Perder a amiga, Eu acho que este primeiro mexe muito com. Lá está, com a parte psicológica. Não é só aquele body horror, mas lá está, levanta estas questões que agora estamos a falar. Os outros são completamente. Sei lá, já é. O segundo é absurdo. Sim. O segundo é só horrível. Eu não tenho assim muito mais sobre este primeiro. Há uma cena que eu achei graça que é tipo que ela está quando ela ainda não está na centopeia e está a fugir do médico e de repente ela está num quarto e ele tipo basou e foi para outro sítio e ela abre as cortinas do quarto e está o gajo tipo do lado de fora da casa com uma espingarda, uns óculos de sol e uma batina e assim parecia um Terminator o gajo. Também fiquei surpreendido da forma como o japonês, o gajo que estava na parte da frente da centopeia, se mata no final. Sim. Não estava à espera, porque o gajo eles estavam quase a conseguir fugir, se bem que depois o gajo aparece, é verdade, mas ele já estava ferido, do médico. Sim.
Portanto, se calhar ainda havia ali uma hipótese de tentar qualquer coisa, mas o gajo começa a ter um discurso bué estranho, a dizer que o gajo é, que é Deus, que o gajo é Deus. O monólogo foi escrito pelo próprio ator. Ele é que decidiu dizer aquilo? Yeah. Pronto, e depois corta a garganta e morre. Yeah. E pronto, a partir daí aquilo já não tem ponta para onde se pega. Ele começou a associar o médico a tipo, um deus, não é? Porque e que ele estava a ser castigado. E que então ele merecia aquilo que estava a acontecer porque ele fez coisas más na vida e começou a falar de coisas ele falou de abandonar a família também e foi coisas muito assim. deprimente. Foi bem estranho. Lá está, este primeiro tem essas cenas que levam-te mais para aí, para pensar. Sim, é que apesar do conceito ser absurdo, o filme em si depois não tem assim nada. Ao contrário do terceiro, que é completamente batshit insane. Pá, se não tem mais nada, eu vou terminar se calhar este segmento sobre o primeiro com a review do Roger Ebert, né? Um crítico de cinema super conhecido. Já não está entre nós. Mas ainda esteve vivo para falar do Human Centipede. E foi o único, acho que foi o único filme da carreira dele que ele recusou-se a dar uma pontuação. Ou seja, ele dava pontuações, acho que era de 0 a 5 estrelas ou assim. Houve filmes na vida dele que ele deu 0, mas este ele deu nada. Não há pontuação. Mas porque escreveu o texto? Ele diz, não interessa se este filme é percepcionado como bom ou mau. E no fim da review escreveu esta frase: este filme este filme é o que é e ocupa um mundo onde as estrelas não brilham. Basicamente é dizer que isto é uma merda. Mas houve aí um pano. Pois é, sim, onde as estrelas não brilham. Isso é bué. Mas ao mesmo tempo o Tom Six deve estar a pensar: foda-se, tipo, o maior crítico de cinema de sempre, e eu deixei o gajo sem palavras. No fundo é um achievement. Acaba por ser. Não sei se era por aí que o Tom Six queria. Eu acho que não era isso que ele pretendia salientar. Pois. Que foi um filme que deixou sem palavras, mas conseguiu fazer isso. Sim. Bem, acho que podemos ir então para o segundo filme, não é? Sim. O que dizer sobre o filme mais traumatizante que eu já vi, provavelmente. E se calhar vocês também, não sei. Não, do Geraldo eu sei que... Para mim deve ter sido. Quer dizer, que eu me lembro, não é? Que até agora tinha sido talvez o Blair Witch Project ou assim, uma coisa assim. Ainda não vi. Mas eu nunca vi coisas muito assim tão chocantes como até o primeiro, quanto mais este segundo. Portanto, este segundo aqui para mim foi outra realidade que eu não estava à espera. Perdeu-me de surpresa, achei o filme horrível. Não horrível de qualidade, não é? Horrível das cenas terem-me chocado imenso. E não há praticamente história nenhuma, é só tipo aquilo a acontecer e um gajo a ver as pessoas a sofrer e não tenho muito mais a dizer. Sim, para mim estes filmes são sempre muito difíceis de classificar devido a essa questão de são filmes feitos para chocar e chocaram-te, então são bons, né? Cumpriram com o objetivo, mas ao mesmo tempo eu não acho que vá recomendar a alguém, nem sou capaz de rever, neste caso revi, porque pronto, podcast. Mas caem sempre ali numa cena, e precisas ter estômago para poder ver isto, mas ao mesmo tempo este aqui em específico acho que não acrescenta nada à tua vida de bom. É que ao menos o primeiro, sei lá, a personagem do gajo era mais... dizia mais coisas, houve a questão de perceberes o que é que ele estava ali a fazer, pronto, que não era... foi uma novidade. Aqui no segundo já sabes para o que é que vais e é só chocante do início ao fim. Eles devem ter pensado, o gajo deve ter pensado, vamos fazer este segundo tipo uma coisa tipo mesmo mais horrível possível, ao ponto do filme ser a preto e branco, até para atenuar um bocado. Sim. Que eu acho que não ajudou. A agressividade da coisa, que acho que também não ajudou. Sim, quer dizer, não viu a cores, não é? Pois. Entretanto, acho que em 2015 saiu uma versão a cores, que eu vi agora da segunda vez essa, porque já que vou rever isto, ao menos assim, digo que já vi as duas, não é? E eu acho que a preto e branco faz pior, não é? Aquilo acrescenta ali é um estilo artístico muito mais, que torna a cena muito mais deprimente e muito mais... Sim. Porque até
a própria luz é muito mais nítida quanto a cores, portanto, as cenas, pronto, é tipo, estou a ver um filme, enquanto que aquele preto e branco parece que encontraste ali uma cena bué proibida, pá, não sei, Sim. dá um clima muito obscuro ao filme. Mas o filme é horrível do início ao fim, pá. A vibe do gajo, tipo, a forma como ele atua, não diz nada do início ao fim do filme. Se não Ele não tem uma única Ele tem fala. alguma palavra? Não, ele ri-se e chora só. Exatamente. Os sons que ele faz. Lá a casa dele com a mãe dele, o comportamento dele é super. Isso já é um filme de terror. Sem a cena da centopeia. Toda a situação Aquele dele, já é um porque ele filme de terror. tinha sido abusado, né? Quando era criança. A mãe dele também era. Aquilo não é muito explícito, mas pá, há tipo uma parte que ele está a dormir e está-se a ouvir assim umas vozes, tipo um bebê a chorar e um homem a dizer, pá, já não lembro o que é que ele dizia, mas é implicável que estava a ser violado. Sim. Pronto, a personagem dele é horrível, tipo, todas as cenas dele, mesmo no trabalho, ele trabalha num parque de estacionamento, não é? Sim, é de vigilância, não é? É o segurança de vigilância, está a vigiar o parque de estacionamento e tem um computador. A única coisa que eu achei engraçada, e foi logo no início do filme, se é que se pode chamar isto engraçado, não é engraçado, mas é uma curiosidade, podemos começar por aí, né? O filme começa com ele a ver o primeiro filme. Sim. É aquelas coisas que neste universo o primeiro existe como um filme. Eu aí acho imensa piada porque ele está a ver o filme em DVD num computador portátil e quando o filme chega ao fim ele rebobina como se fosse uma cassete. Pois foi, eu também reparei nisso. Mas aquilo é a vida dele, o gajo é super obcecado com o filme e está a ver o filme em loop, tipo, naquele emprego, né? Que é só estar ali sentado o dia todo. E tem assim um álbum, não é? Tipo, de fotos com as fotos das atrizes naqueles eventos de estreia do filme, não sei o quê, e aqueles esquemas, não é? De como construir os desenhos humana. Porque este filme veio, a ideia para Tom Six fazer o filme veio das pessoas andarem a perguntar se ele não tinha medo que alguém usasse o filme dele como inspiração para fazer aquilo na vida real. E ele fez um filme que é um gajo que é o extremo oposto do primeiro filme, que tens um cirurgião que sabe fazer as coisas como deve ser e aquilo é um gajo qualquer a tentar imitar e isso resulta numa coisa tipo, muito mais nojenta. Epá, completamente. Muito mal. Imaginem, o primeiro já é o que é e é um cirurgião. As pessoas estão anestesiadas, está tudo. Epá, é está mau tudo na desinfetado, usam máscara. E não só isso, o próprio filme não te mostra tanto, não é? Mesmo não, dessas cenas. Tu assumes que foi tudo mais profissional porque o gajo é um cirurgião, não é? Sim, e as próprias cirurgias não aparecem, pois não, no primeiro. Aparece um bocadinho. Os tipo, dentes. Sim, os dentes. Ele tira 2 dentes ou 3. Sim, mas a tirar tipo cirurgicamente. Aqueles cortes no joelho, mas nada. Agora, imaginem uma pessoa que não tem qualquer formação médica, não tem instrumentos, não tem sequer um sítio. Eu adorei que sim, um armazém todo sujo. Ai. O gajo, tipo, os utensílios são tipo ferramentas e coisas que ele tem para lá facas da cozinha. Na gaveta da cozinha e aquela fita cola cinzenta, usa tipo toneladas disso. E agrafador também. Mas houve uma coisa que eu reparei, pá, que é as personagens quando estavam lá no armazém, pronto, ele foi arranjando pessoas, né, para a sua centopeia humana, e as personagens estavam lá no armazém, estavam com fita cola nas mãos e nos pés. Mas era possível ainda assim conseguiste pôr em pé. Porque eu vi lá umas pessoas que estavam, não achas? Eu acho que eram tipo bolas. Bolas. Ou por exemplo, quando ele ia. Houve lá uma altura que ele estava com bem calma, com uma cena. Como é que ele se chama? Não sei. Não é um cacetete, é um pé de cabra. Pé de cabra, exatamente. Pé de cabra na mão e ia lentamente, um a um, pimba na cabeça. Eu acho que na realidade eu ia tentar rebolar ao sair. Mas isso para mim é a cena mais humorística do filme. É o gajo tem uma precisão enorme que todas as pessoas que ele tem que anestesiar é sempre com uma pancada de um pé de cabra na cabeça e ele faz sempre um movimento assim bem engraçadinho. Não sei explicar. E ele tem sempre uma precisão enorme porque ele bate com força suficiente para não matar a pessoa, mas para deixar inconsciente. E depois naquela parte que as pessoas estão todas a acordar no armazém, ele vai uma a uma e começa a bater na cabeça. Exato. Ele nunca chegou a matar ninguém sem querer.
Acho que houve uma ou duas que morreram no processo. Não, mas- houve aquela, Houve. a grávida que tu pensas que morreu e depois tem aquela cena típica que está desmaiada e... Yeah, e acorda. yeah. Acho que houve um gajo qualquer. Houve um gajo que morreu porque ele estava a fazer aqueles cortes na pele do rabo e cortou demasiado e o gajo sangrou. E o gajo sangrou morreu. bué. Ai, só estás a falar nisso. Yeah, lembrar-me. pois, eu sei, Epá, eu sei. ai. Vamos tentar despachar isto aqui. Esta parte é muito má. Yeah. Sim. Eu ia dizer qualquer coisa. Pá, já não me lembro. Sei lá, deste filme, o que dizer? Acho que não vale a pena entrar em. Epá, Eu detalhes das há, assim, coisas. há assim uns easter eggs que é ele ter uma centopeia de estimação. Uhum. Ah, sim, sim. E no sítio onde ele trabalha está um calendário que tem um Doberman na foto. Olha isso. E não que foi? ele no Também não quarto reparei tem isso. uma foto de um miúdo com 3 Dobermans. Ah, Mais ok. uma referência ao ao primeiro. primeiro. Yeah. Yeah. Pois há aquela parte. Esta parte também é engraçada, que é quando ele começa a dar laxante às pessoas que estão na centopeia. E começa a fazer barulhos de peidos, porque faz lembrar quando tu eras criança e diziam para fazeres o barulho de água, tipo para fazer xixi. Yeah. Sim. Ele estava a usar o mesmo princípio aí. Pá, ele no fundo parecia uma criança contente com aquele projeto. yeah. Deu-me a entender que ele tinha problemas mentais. Pronto, Pois, não, isso não tem- só não, a tem a vida ver com- dele. Eles falam nisso, eles falam nisso. Sim, de ele mas- ter problemas mentais. Mas parecia-me que ele tinha mesmo qualquer coisa, um atraso qualquer. Yeah. Não sei se atraso é uma palavra. Sim, acho que bonita não de é. se dizer. Pois, não estou a lembrar mais nada. Não, mas tinha uma condição qualquer, sim. Sim, Sim. sim. Sim, eles tentaram dar ali algum background para termos simpatia pelo personagem, só é difícil, não é? É muito difícil. Porque totalmente, um gajo Não dá fogo. está a ver o Human Centipede e começa a bater uma punheta com lixa à volta da pila. Isso foi outra coisa que eles introduziram neste segundo, que ao menos no primeiro não foram Não por aí. havia Não sexo, houve cenas né? sexuais. Pois. Pois é. No primeiro houve muita cena, pronto, difícil de digerir, digamos assim. Isso também, isto também é como. Também é uma piada. Também é uma piada, mas foi sem querer. Mas no segundo, pá, eles introduziram lá duas cenas. Ixi. A segunda é muito A difícil. segunda é muito pior ainda. A primeira é essa que estás a dizer, Yeah. do gajo a masturbar-se com. A ver o. O que é que ele estava a ver? O filme? Era o filme mesmo. Era o Era a filme, parte que... Pois. Isso é uma parte que elas estão despidas, não é? Sim. Foi quase sim. todo o filme. Pois já. Mas já estão como centopeia e tudo, e o gajo está tipo. Sim, olhar acho que é e- aquela parte que ele está tipo com o espelho à volta Pois dele. é verdade. Pronto. E a segunda está tão surreal. Pois, a segunda... É melhor nem falarmos disso. É pá, nem Mas, vale a pena. pá, envolve pronto, o pênis e era-me farpado. E não vamos alongar-nos mais. Sabes que Que- eu não percebi bem o que é que ele tinha posto à volta. E eu, pois. agora que disseste, é tipo, ok, torna as coisas mil vezes pior. Mas que na versão a cores dá perfeitamente para ver que aquilo é um dildo. Porque pá, tem um tom de pele muito diferente do dele. Quer dizer, obviamente não ia ser o pênis dele, mas podia fazer uma coisa mais parecida. Pá, depois tem uma cabeça muito cor-de-rosa. Está muito Sim. fake, está muito fake mesmo. Sim, mas olha que a preto e branco. Pois, yeah. Eu achava que talvez fosse mesmo dele. Sim, eu estava aqui a ler e Pois. na verdade nem foi uma escolha do realizador, foi mesmo um pedido para ele tirar as cores para o filme parecer mais. Para esconder um bocado a violência, mas lá está, depois dá este aspecto muito Mas. escuro, yeah, pois. escuro pronto. Eu percebo, a única coisa que eu não vi o de cores, mas a única coisa que eu percebo é que o sangue mistura-se um bocado com o resto e não Pois. se percebe Yeah, bem as é diferenças um e acho que se sentido. calhar isso pode. Mas há uma parte que Atenuar um bocado. o Cocó aparece a cores, não é? Ai, não me lembro disso. Pá, eu já não me lembro, eu estava aqui a ler no trivia. Será que Ah. quando eles estão. Nem acredito. Pronto, é preciso ir ao É detalhe. capaz, Quando eles tomaram laxativo e nota-se. é capaz, é capaz. Só que a cena é que, pronto, castanho e preto também não fica muito longe. E uma pessoa como está a olhar para Pois, um mas filme a preto e branco, se calhar nem. talvez nem tenha associa. sido isso. Sim. Pá, mas isso era o tipo de cenas que eu estava à espera que acontecessem no primeiro. Achei que ia ser mais gráfico. Uhum. E pronto, fiquei surpreendida. Pronto, neste 2 foi. Yeah. Tudo o que eu não horrível. estava à espera aconteceu. Pá, mas outra cena interessante é que a versão a cores tem menos 3 minutos que a versão a preto e branco. Porque a versão a preto e branco é unrated, tem lá umas cenas de violência a mais. Também não vos vou estar a perguntar. Espera, a série que a gente viu mais violência do que eu. Vocês viram mais. Sim. Ai, o que é que terá sido? Bem, Mas enfim, eu há não sei quantos, há 10 anos Não sei. atrás ou 11 anos atrás, quando vi isto, devo ter visto a unrated. Mas Pois. também, pá, não. pá, já está tudo aqui muito. Pá, isto, sim. No teu também houve um Compartimentalização. parto? Sim. Ok. Essa, pá, Podia ter sido essa é bué parte. da mal dizer que é cómico, mas
Vocês não acharam graça. Ok, eu não percebi. Criança a sair. Não é a criança a sair, é tipo aquela pessoa estar com tanta aflição para fugir dali, tipo, está-se a cagar para o bebê que acabou de parir e pisa-o enquanto está a tentar acelerar no carro. Sim. E o bebê está bué fake, não é? Sim, parece aqueles bonecos de plástico e a cabeça vai assim para dentro, a boleirinha. Sim. Aquilo, isto é muito mal de se dizer, mas pronto, é o efeito, não é? Sim, aí foi um bocado e ainda por cima a cor já é outro efeito que dá para ver. Tu vês que aquilo é fake, mas mesmo assim o conceito sim, o conceito é fucked up, né? Mas estou a dizer, visualmente teve graça, pronto. Sim, nesse caso, para mim aquela cabeça parecia um balão. Obviamente que é mau, né? Tipo, a situação toda, mas claro. Eu estou a tentar buscar assim migalhinhas de felicidade ao ouvir esta nojice. Porque de resto eu acho que é muito difícil encontrar coisas positivas no meio deste Não há. Não há quase. Há uma coisa de positivo, que é aquilo que eu estava a dizer há bocado, antes do podcast, que é a forma como acabou. Porque aparentemente nada aconteceu. Aquele final. Sim. Ele no final parece ele a olhar outra vez para o filme a acabar e dá a entender, pelo menos a mim dá-me a entender que aquilo foi tudo a imaginação dele. Sim, é isso, dá a entender que ele está a fantasiar aquelas coisas todas enquanto vê o Human Centipede em loop naquele emprego dele todos os dias. Portanto, isso. Sim. É a única coisa positiva que eu consigo retirar. Também é engraçada a maneira que ele chega a morrer. Chega a morrer. A maneira como ele morre. Não chega a morrer. Ela mete-lhe, eu não sei se eu sei que ela mete-lhe uma centopeia no cu acima. Mete-lhe um centopeia no cu. Mas ele depois levanta-se e mata. E depois não me lembro se ele morre. Não, ele sai de cena, fica bué tempo aquela imagem de 5 pessoas mortas. Exatamente. Acho que eram as 12 todas. Não, porque a centopeia separou-se também. Pois foi. E nunca chegaram a ser 12 porque houve uns que ficaram no caminho. Né? Mas em teoria, então aquilo que vemos no fim pode ser ele tipo num dia normal, passado uns tempos. Eu não acredito que ele se tenha safado tipo, daquilo sem ser preso, né? Tipo, a quantidade de pessoas que desapareceram. Pode ter sido ele no dia seguinte, logo, porque aquilo ainda demora a investigação. Então. Pois. Uma cena também que não referimos ainda é que aparece uma das atrizes do primeiro. Sim. A fazer dela própria como atriz, porque ele é muito obcecado com o filme, não é? E quer ter uma das atrizes na centopeia dele. E eu não sei como é que ele faz isto, mas porque ele não fala, não é? Naqueles telefonemas, mas ele consegue convencer o agente dela que estão a fazer um casting em Londres para um filme do Tarantino. E ela toda contente vai, e aí tem um diálogo com ele e não sei o quê, e fala sobre a tal cena das massagens também, do primeiro filme. Achei engraçado estas misturas que eles fazem com a realidade e com o filme. Mas depois, coitada, sofreu ali bastante. Eu acho que sofreu mais até que no primeiro. Sim, apesar dela ter estado numa posição privilegiada, não é? Da frente. Pois, era a estrela. Privilegiada. Que horror. A pessoa começa a imaginar, tipo, se fosse eu. Bem, enfim, acho que este segundo está surreal. É assim, se isto é o vosso cup of tea, vejam, mas eu acho que há muito pouca gente. Se tiverem curiosidade mórbida, porque por acaso eu tinha imensa curiosidade em ver estes filmes, acho que até tinha comentado, não é? O próximo é a Centopeia Humana, mas este segundo, eu se pudesse voltar atrás, acho que não via. Sem ser para efeitos podcast. Sim, eu sinceramente eu acho que o primeiro até acaba por ser uma boa introdução à coisa, porque é logo forte e tu percebes logo que é melhor parar por aqui ou não. Se não fosse o podcast eu tinha parado logo por aqui. Eu tinha dito não, isto não é a minha cena, tipo, tudo bem, mas fica de lado. Portanto, a maior parte das pessoas que acham que isto é a sua cena vão ver o primeiro e percebem logo. Pois. Se o primeiro for já muito intenso, parem. Ou então passem logo para o terceiro, mas quer dizer... Mas lá está, depois temos não sei se passamos já para o terceiro ou não. Eu acho que vamos terminar só aqui este segmento do segundo com um facto engraçado, que é as fezes do filme foram feitas com uma combinação de cacau em pó, leite condensado vegan, porque uma das atrizes da Centopeia era vegan, e biscoitos de gengibre esmagados para dar textura. Isso parece-me. Esta mistura era tão deliciosa que as pessoas do elenco, nas pausas de gravar, andavam a comer aquilo.
É assim, é tipo uma mousse de chocolate, não é? Não, isso pá, parece sou um bem. Mas só de associar. Mesmo assim, não sei se conseguia. Pois. Eu curtia ver um backstage disto. Eu não sei se as pessoas estão tipo. Não sei se estão animadas, estão bem na boa. E não houve alguém que tenha dito a meio, tipo, não aguento mais isto. Não consigo. Pois é, não quero por isso que eu tenho participar nisto. curiosidade, não é? É que tipo, imagina estás ali a gemer e não sei o quê, e depois de repente quando dá a corta eles levantam-se todos. Ei pessoal, é fixe, tiveste bem bem. Eu não sei, meu. Aliás, eu acho que isso aplica-se a qualquer filme assim deprimente, não é? Pois, é que às vezes há filmes que tu ouves aquelas histórias de ele precisa de ajuda psicológica porque este papel exigia muito e não sei o quê. E este aqui então, não sei. Pronto, se calhar não há mais nada para falar sobre este, não é? E vamos falar do terceiro, que é o mais engraçado. Bom, e vamos então ao final, que é o terceiro desta trilogia. Que é capaz de ter sido mais levezinho. Originalmente intitulado Human Centipede 3. Sim, porque na verdade não tem os números, não é? Os números de Centipede 3. Como? O título? Tem, sim. Tem. Mas este aqui diz Final Sequence, não é? O subtítulo. Sim. Final Sequence. Tu o que é que disseste há bocado? Eu não percebi. Era uma piada irónica, tipo o filme chamar-se 3 porque é o terceiro. Está bem, mas a cena é que hoje em dia tipo, não metem os números dos filmes, por isso... Mas uma coisa que nós não falámos, o primeiro, quer dizer, não me lembro se falámos, o primeiro dizia First Sequence, sim. O segundo dizia Full Sequence, ou como é que era? Acho que era Full Sequence. Full Sequence. Sim. E este é Final Sequence. E este é Final Sequence. Yeah. Eram os subtítulos dos 3 filmes. Simbólico. Pois, também não sei. Há de ser para alguém. Este realmente é o filme para a palhaçada, não é? Sim, é um filme que faz muito mais sentido vendo os 2 primeiros, porque... Mais uma vez, os 2 primeiros são filmes que existem neste mundo. Sim, mais uma vez eles fazem a mesma isto é um bocado tipo meta, acima de meta. Que é o terceiro filme, é outra vez eles a verem o segundo filme numa televisão, e o segundo filme já implicava que o primeiro era um filme dentro desse filme. Sim. Dentro desse universo, aliás. Mas depois naquele universo existem os 2 separados, não é? Exatamente, naquele universo existem os 2 separados. Que é... exato. Isto parece um bocado de si. Não, então, mas é como no mundo real que existem os 3. Pois é. Isto é um bocado, parece um bocado metáfora. É verdade, tens razão. É um bocado metáfora da Centopeia, que é um filme... Está tudo ligado, não é? É verdade. Sim, eu acho que ele queria fazer isso. Eu só pensei nisso. Mas o que é estranho é que os atores, tanto do primeiro como do segundo, estão de volta, os vilões, e depois eles estão a ver um filme onde tipo, o ator é igual a eles, não é? Isso é bada estranho. Pode ser estranho. E se calhar vamos já começar por falar disso, não é? Porque eu acho que é o grande destaque deste filme. Que é a prestação do ator principal, não é? O que fazia de médico no primeiro, que agora é um diretor de uma prisão, e aquilo, imaginem o Tommy Wiseau, mas vezes 100. Com cocaína. Quer dizer, o Tommy Wiseau já deve... Não sei. É que, não sei, imaginem tipo, o maior overacting do Tommy Wiseau, que é tipo, you're tearing me apart, Lisa, mas tipo, durante o filme em todo. todas as falas. Estava a ser irritante até. Sim, ao fim já estamos bem cansados com aquilo. Há uma cena então que ele tem uma discussão com o governador lá do estado, e depois dele ir embora ele fica tipo num corredor a insultá-lo, a dizer tipo, vai-te foder, seu comunista de merda, mete os cigarros cubanos no cu. Mas imaginem isto, tipo, tudo assim gritado e de forma muito lenta. E aí depois ele diz uma também muito engraçada que era os meus colhões são bombas nucleares. É tipo coisas completamente absurdas. Aquilo parece completamente improvisado. Que acho que foi. E a atriz que faz de secretária dele está lá atrás e vê-se mesmo que ela está-se a partir a rir, que ela de repente para o que está a fazer e está virada com a cara para um canto da sala, assim com o braço à frente da cabeça, e está-se a escachar a rir. Aquilo é incrível.
surreal. E há muitas outras cenas onde ele está a fazer isto e os atores que estão a contracenar estão bem. Pá, eu não sei como é que conseguem manter a compostura, porque é realmente. Epá, é absurdo. E o homem é com uma energia do caraças. Pá. Eu não sei se o objetivo dele foi mesmo afastar-se completamente do papel que teve no primeiro. Não sei. Há ali qualquer coisa de muito forçado que fica esquisito e farta e irrita um bocado, passado um bocado. Mas há cenas Mas- que batem bem na comédia. No Há outras que já estão a irritar, sim. Mas epá, muitos dos nossos risos ao longo do filme foi por causa Das dele, cenas do né? gajo, sim, claro. Sim, porque nós admitimos que a situação, que a forma dele falar é um bocado exagerada e ridícula, tal como o Tommy Wiseau, mas também com o Tommy Wiseau também nos rimos. Portanto, Sim, sim. a comédia muitas vezes tem também a ver com... O problema deste é ser ridículo. demasiado. Yeah. Bate ali muito na mesma tecla. Ok, nós percebemos, tu consegues gritar e não sei o quê, mas isso devia estar guardado para certos momentos-chave. Yeah. Se estás assim ao longo do filme todo. É um exagero, ele não muda de tom. Pois, Isso é que é e esquisito. depois quando ele precisa mesmo de exagerar, pá, o homem vai aos limites e mesmo em termos do corpo, né? Tipo, contorce e Yeah. berra e guincha. Por outro lado, temos a outra personagem do segundo filme que não o vimos falar no segundo filme, lá está, mas neste filme falou bastante e fez um papel muito surpreendente. Que eu não estava a ver aquela pessoa que foi o ator do segundo a fazer este papel. Parece uma pessoa quase normal. Pois é, Quase. Quase. é um contraste, né? Tipo, de um gajo Yeah. que, pá, com um ar nojento, sempre suado, sempre a tossir, não falava, só chorava e ria de uma maneira sempre bem estranha. Sim. Bem, E que passas fez coisas para este- macabras, né? yeah, passas para este tipo contabilista com um sotaque britânico, fala assim de forma muito acertada, apesar de continuar a insistir com o diretor da prisão para ele ver os filmes da centopeia humana e pronto, e realmente vai-se a saber que ele queria experimentar fazer uma centopeia humana com os prisioneiros da prisão. Da prisão. O que é tipo, é um bocado um contrassenso, não é? Porque ele era super simpático para a secretária, que era super maltratada pelo diretor. Parece, em todos os aspectos, o que tu considerarias um personagem afável, não é? E Sim, consegues parece o simpatizar. bonzinho do Yeah. filme. Não é? Mas depois, ao mesmo tempo, ele está a colaborar naquilo tudo Yeah. e a sugerir aquela tortura para os prisioneiros, não é? Sim, Portanto, a ideia veio dele, não é? aí, Sim. também- Se bem que ele até nisso ele tentou depois no final, também quando se fez propriamente a centopeia, ele tentou dizer, devíamos arranjar uma forma aqui de se poder depois separar as pessoas quando elas acabam a pena. Sim, porque não é? sendo que aquilo era uma substituição para a pena de prisão, Exato. as pessoas tinham que ser reabilitadas a seguir, tinham que ter a segunda oportunidade. Yeah, Mas eu acho que isso era mais por uma questão também legal. Porque via-se que ele não tinha assim muita assim, moral. Era sim. mais... Eu acho que a questão legal não se aplica muito bem, porque eu acho que Bem, fazer a centopeia em si... já é um problema, não é? Yeah, Yeah. pois. sim, mas... Para além de todas as pessoas que foram mortas, não foi só a centopeia, né? Muitas pessoas que morreram ao longo do filme e Sim, parece é que não havia porque- consequências ali naquela prisão. Yeah, porque Pois, a já. cena, a parte da centopeia só acontece pá, aí a meia hora do filme é que eles começam a pôr as coisas em movimento Sim. Uhum. e a construir aquilo tudo, porque ao longo do filme aquilo é uma demonstração da crueldade que aquele diretor tem para com os prisioneiros, Yeah. pá, que vai desde cortar os tomates a um e mandarem cozinhar aquilo para ele comer ao jantar, há outra que ele parte-lhe o braço, pá, Yeah. isto tudo no meio de bué insultos racistas, pá, ele insulta tudo isso, insulta raça, religião, orientação sim. sexual. Yeah. Yeah, digo, o filme tenta, até a própria tagline do filme é 100% politicamente incorreto. Mas mais uma vez é aquele caminho fácil, não é? Aquela piada, as piadas óbvias que se faz com os estereótipos destas coisas, não é? Tipo, é uma forma muito fácil de chocar e muito barata. Mas ao mesmo tempo eu não sei se é a intenção do realizador, mas eu vou-lhe dar esse crédito, porque ele, apesar dos filmes serem todos fodidos, eu acho que ele parece ser um gajo inteligente e um gajo que sabe o que está a fazer, apesar do que ele está a fazer não ser a coisa mais apetecível para o público.
Mas eu acho que aquilo no fim tem uma mensagem um bocado a criticar o sistema prisional americano, não é? Sim. Devido àquela questão do governador aprovar que se usa aquilo porque eles apresentaram uma série de vantagens a nível económico e a nível... porque era isso, né? Vamos gastar menos dinheiro a castigar os prisioneiros e este dinheiro vai ser aplicado para escolas e não sei o quê, e vais ganhar as eleições se isso tudo se confirmar, portanto, siga. Não sei, vocês acham que há aqui alguma crítica ou eu estou a dar demasiado crédito ao Tom Six? Eu acho que claramente há. Mesmo que ele não tenha tido intenção, acaba por haver, não é? Porque é de facto o que acontece, é aquela crueldade toda, no final não significou nada para o governador, não é? E pronto, acho que sim, eu diria que houve uma tentativa de fazer uma certa crítica. Não sei se essa crítica foi a cena principal do filme que o motivou a levar para a prisão, ou se ele primeiro pensou na prisão por ser um local com muitas pessoas onde era mais fácil fazer uma centopeia gigante. Eu acho. E depois é que ele chegou à conclusão, ok, isto também pode ser uma crítica aqui, vamos meter se calhar um governador que depois aprova isto e passa... Que era um ator conhecido, não é? Sim. O Eric Roberts, acho eu, o nome dele. Sim. E que mais filmes é que ele apareceu? Aparece no Dark Knight, é tipo um daqueles mafiosos. Pois é. E que é um ator que já foi nomeado para um Oscar e está neste filme. Pronto. É verdade. Rita, estás muito calada. Eu estou a sentir aqui que... Não, vocês estão a dizer aquilo que eu estou a pensar. Não, mas tens que participar, não é? Não sei, tipo... Cena, é assim. Vamos usar aqui a carta de seres a única mulher deste podcast. Porque o filme, pronto, também tem muitas cenas machistas, não é? Desde a referência à circuncisão feminina, desde os abusos que a empregada... não sei como é que sentiste a ver isto. É sempre um bocado repugnante, mas depois, se for como uma crítica, que é tipo usar este exagero para... Lá está, crítica. Mas eu acho que lá está, o filme foi muito para o fator choque. E não há nada mais fácil do que ir por estas vias. Sexo e violência e... Não havia limites, basicamente. Pois é isso. Por isso é que choca-me, claro, mas nunca levo isso muito a peito, porque sei que tipo de filme é que é, não é? Tens pessoas coladas com as bocas cozidas ao coração. Sim. Não podes esperar muito, mas realmente passam temas um bocado fortes de se tocar, mas pronto, o Tom Six é assim. Acho que não há limites para ele. 100% politicamente incorreto. Sim, mas parece que o tratamento da rapariga nesse filme foi bué cruel e tipo desnecessário, tendo em conta o papel dela, não é? E foi a única mulher que aparece como personagem. Sim. Inclusivamente na parte em que ela depois, em que os prisioneiros se conseguem soltar momentaneamente, e ela é agredida barbaramente. Sim, super desnecessário. O patrão, tipo, tratá-la mal, ok, tipo, o gajo é completamente passado da cabeça, é nojento e pronto, olha, não é justificado, mas percebe-se. Agora, tipo, os prisioneiros que nem sabem quem ela é, de repente, é tipo, estão a querer entrar no escritório do gajo, encontram uma mulher pelo caminho e começam a arriar. É bem estranho. É bem gratuito, né? Sim, foi bem desnecessário e mais uma vez o choque, né? E depois ela ter acabado fazendo parte da centopeia também, depois de ter sido agredida, é bué mau. Foi bem escrito. Mas eu pergunto-me, esta é que é a cena que depois de ver o terceiro fiquei a pensar, que é, será que o gajo quis que este terceiro fosse mesmo mais para a palhaçada e que fosse um bocadinho de nada mais cómico? Porque de todos os três é o único que se pode dizer que algumas cenas, bem que é difícil um gajo arranjar cenas com piada no meio da história deste filme. Mas pronto, tem que se admitir que a personagem principal do gajo da prisão, né? Que era o principal do primeiro, faz um papel super ridículo. É difícil um gajo não se rir com alguma coisa que ele diz, né? E será que isso foi propositado ou eles acham mesmo que aquele papel... Tu ias ver aquilo e ias ficar, foda-se, este gajo é assustador. É isso que eu também não sei, porque acho bem esquisito, porque eu genuinamente achei que o gajo fez um grande papel no primeiro.
Sim. E neste achei bué esquisito este papel que ele fez, pá. Não percebo bem onde é que queriam chegar com isto. Se era tipo ir para a comédia, ou se o gajo tentou fazer uma cena diferente e falhou. Pá, Mas não na sei. verdade, se tirasses a personagem principal, não é? Já nem lembro o nome. Era não, o Boss. William Boss, né? William Porque é o Boss. chefe e chama-se Boss. Claro, não é? Boa. Se tu tirasses, o filme não tinha tipo, comédia nenhuma, praticamente. Onde é que tu ias encontrar a comédia? Sim, ele é... Agora estou a pensar, Sim, só vem melhor. mas também ele está em quase todas as cenas. Portanto, Sim. Mas lá está, será que foi propositado? Eu quero acreditar que sim, porque senão... eu acho que sim. É assim, nós estávamos a falar disto antes do podcast. Uma coisa que temos que dar mérito, que é todos os filmes são muito diferentes uns dos outros. Não há aquela coisa de quando fazem uma sequela e é tipo a mesma estrutura do primeiro e as mesmas cenas e só com os personagens diferentes e não sei o quê. Aqui está completamente 3 registros muito diferentes, não é? Sim, Completamente, sim. Mas sim, eu acho, pá, eu quero acreditar que é intencional, não é? Tipo, eu acho que tu sim, vês também. este produto final e não ficas a pensar, isto é um filme de terror, é perturbador. É que mesmo o estilo em que está filmado e não sei o quê, não me parece que seja feito. Não tem nada a ver com o primeiro e com o segundo. Sim, houve uma outra cena que. Pronto, o gajo tirar os colhões do outro gajo foi um bocadinho explícito também e acho que também fez um bocado de impressão. Mas foi só isso, foi durante pouco tempo, pronto. Sim, opá, eu se calhar esta comparação vou fazer. A parte eu sei que não faz 100% de sentido, mas é o mais próximo que eu consigo, que é. Isto é quase um filme da Troma, tipo o Poltergeist que nós vimos, por exemplo, porque também é bué comédia, mas bué, o gore bué chocante e bué piadas politicamente incorretas e não sei o quê. Só faltava isto aqui ter um número musical no meio e pronto, e quase que era um filme da Troma. Yeah. Porque sim, concordo. Parece que vai mais para essa vibe do que propriamente para a vibe do primeiro e do segundo. Apesar do segundo ser bem pior que o primeiro, mas a vibe acho que é um filme de terror, de horror, né? Tipo mesmo sim. Só para chocar. Este aqui já até a parte da centopeia, como tu disseste há bocado, foi quase no fim já, e não se concentraram tanto no sofrimento da centopeia em si, que eu acho que é das piores coisas do segundo e do primeiro, que é tanto tempo em que se vê ali as pessoas a sofrer e a gemer e a levarem com a comida uns dos outros, digamos assim. E aqui no terceiro não se sentiu tanto. Foi uma grande desilusão para mim quando eu vi o filme em 2015. Sim. Porque lá está, tu ias com o hype de ver o que era uma centopeia de 500 pessoas e tens um shot aéreo que se vê a centopeia toda, mas é tipo CGI. E depois tens aquelas cenas em que eles estão lá a andar mais perto e nunca mais a vês. É verdade. Sim. Mas acham que, agora estava aqui a pensar, uma pessoa que não tenha visto os 2 primeiros e se visse só este terceiro ia achar tão cómico como nós? Ou... nós já vimos com a bagagem. Eu acho que se calhar até iam achar mais cómico. Porque pois. Não se lembravam das cenas do primeiro e do segundo e viam aquilo se calhar com mais. De uma forma mais soft. Sim. Porque as cenas cómicas não dependem de saberes nada, é tudo muito imediato, né? Sim, mas é a primeira vez que estás a ver aquele conceito. Mas lá está, como eles não se focam quase nada nisso, na parte da centopeia em si. Acho que dá perfeitamente para ver o filme sem ver os 2 primeiros. Perde-se um bocado aquela cena deles serem os atores do primeiro e do segundo que têm alguma piada, pronto, porque e se algumas vê. Referências, não é? E vês os gajos completamente de formas diferentes. Pronto. Sim. E perde-se também aquela cena de perceber que os filmes que eles estão a mencionar são o primeiro e o segundo. Mas tirando isso, eles até explicam outra vez a cena da centopeia, como é que isso foi. Sim, mostram outra vez aqueles desenhos. Sim, exatamente. Portanto, eu acho que foi piada. E é aí que eu também acho que ele é um realizador que sabe o que está a fazer, porque sabe, tem essas referências mesmo ao ponto de repetirem frases que foram ditas nos outros filmes, quer dizer, mais no primeiro, porque no segundo não há muitas falas. Mesmo assim, houve ali uma ou outra. Agora não me estou a lembrar. Sim, mas acho que houve. E mesmo fora do contexto, porque isto é nojento, não é? Mas no primeiro filme há na parte que eles estão a defecar pela primeira vez, ele diz swallow it, bitch, e depois no terceiro, quando a empregada está-lhe a fazer um broche,
Ele diz também swallow it, bitch. Yes. Pá, pronto, isto é um exemplo muito parvo, mas há várias coisas assim destas que eles repetem frases do outro filme, noutro contexto, mas que tu ficas, espera lá, isto não era. Sim, Yeah. houve mais coisas também, aquela troca de vidro. Pois, também. essa aí, pá, eu achei super inteligente. Tipo, isto não tem significado nenhum, mas nós ficámos todos, ai, No primeiro trocaram o vidro. yeah. No primeiro, sim, pá, há uma parte que se parte uma janela e há uma cena que é enquanto ele está à espera que a centopeia recupere da operação, estão uns senhores a vir trocar o vidro da casa dele e aquilo demora tipo segundos. E neste aqui há uma parte que ele salta da janela do escritório dele, partindo do vidro, e há uma cena em que vejo os técnicos a ir lá trocar a janela. E eu fiquei, este gajo está aqui a criar paralelismos e não sei o quê, tipo no Human Centipede. Pá, é estranho, mas ao mesmo tempo é tipo, é o tipo de cenas que tu notas que o gajo realmente gosta de ter orgulho na obra dele. É verdade, é verdade. Isso torna-me ainda me preocupa mais. Porque o gajo, eu acho que ele pensou muito bem, dentro daquilo que é isto, não é? Da centopeia humana, ele pensou muito bem na ligação entre as coisas fazem sentido dentro daquilo, não é? No primeiro, segundo consta, foi ver a informação médica para perceber se aquilo era mesmo medicamente possível. E aparentemente ele aparece neste filme a fazer dele próprio e fala disso. E fala disso, yeah. E é mesmo real aquilo que ele está a dizer. Portanto, acho que ainda fiquei mais preocupado. Eu acho que ele é super criativo, não é? Sim, eu acho que uma pessoa, para ter este tipo de ideias, mesmo que sejam macabras e perturbadoras, tens de ter criatividade. Sim, então, criatividade não tem a ver com ser ou seja, há criatividade para o bem e para o mal, não é? Pronto, não estou a dizer que o filme seja propriamente uma cena má. Sim, mas má no sentido evil, não é? Yeah, sim, maléfico. Sim, maléfico, não é maléfico. mas sim, a criatividade dá para tudo, não é? Dá para conteúdo perturbador, não é? Não é só conteúdo. É por isso que eu continuo super curioso do que é que este homem vai fazer, porque há 7 anos não sai nada. Tem 3 projetos a decorrer, um deles chama-se The Human Caterpillar, que já tivemos uma preview neste filme do que basicamente, pronto, é a centopeia humana, só que corta os braços e as pernas das pessoas envolvidas. Então fica tipo uma... Man, se há mesmo um filme, vai haver um filme inteiro só sobre esse conceito, é que tipo, ainda diminui mais a tal questão de tu teres aquela sensação dos thrillers em que tipo, estes gajos vão safar-se. Porque tu estás todo cozido a outras pessoas sem braços e sem pernas. Né? Lá está, aí é que ele pode ser criativo. Pois, o que é que será que vai... Eu tenho uma teoria que se vai haver um Human Caterpillar, e se isto for o início de outra trilogia, vai haver... É isso, vai haver um filme que é o Casulo e o terceiro filme ser a borboleta. Como é que... A borboleta humana. Como é que um gajo faz carreira desta merda? Caraças. Agora eu vou ficar a pensar como é que seria um Human Butterfly. Eu estou a imaginar tipo uma pessoa normal que depois fazem assim umas asas que é tipo pele de outras pessoas completamente esticada. Marco, já podes ir ajudar o Tom Six. Se eu me convidasse eu ia. Então não ia. Estás como as atrizes do primeiro. É um papel num filme, bora. Sim. Não, mas não era para fazer papel. Era, sim, mas é o mesmo. Escrevia aquilo com ele. Vamos ver o que esperar desse Caterpillar, não é? A lagarta humana. Sim, lagarta. E os outros dois que eu não estou a lembrar do nome outra vez. Também, o que é que virá daí sem que seja relacionado com mutações de animais com pessoas. O filme teve muitas cenas engraçadas, mas agora está-me assim a dar uma branca do que é que eu ia de mencionar. Acontece isto, quando são tantas cenas é difícil lembrar-te de uma específica. É que tipo, são cenas, ok. Às vezes é engraçado, às vezes é chocante, eu também não quero estar aqui a referir. Pois é, que, tipo, é um bocado sei lá, o gajo comia clitóris de mulheres de uma tribo africana para ganhar força. Será que vale a pena falar disto? Agora também já falei. Eu espero bem que isso não seja uma cena real, não é? A primeira parte é real, agora o comer é que não sei. Sim, o comer é que também não sei. A primeira parte já é mal o suficiente. Infelizmente. O gajo não é preciso ter filmes. Tirou os colhões do outro gajo e depois, mas já falaste nisso, né? Depois comeu. Sim. Mas foram cozinhados. As pessoas comem colhões de boi e de pois é, porco e bode.
Yeah. É outra pessoa. Depois a maior parte mesmo fodida. A maior parte das cenas que depois tem alguma piada é o gajo a falar E há, de coisas. que não dá muito para nós reproduzirmos aqui, não é? Sim. Não tem a mesma piada. Sim. Não sei O gajo ainda faz lá uns... com água a ferver. Pá, tortura um gajo. Pois. Pá, mas Isso este não tem nível... piada, né? Mas pronto. Pá, aquilo teve uma cena que eu não sabia que existia e aprendi com este filme, que é nas prisões fazerem tipo um buraco nas costas de um gajo e violarem-no na ferida aberta. Espera, mas isso é uma cena. Eu pensei, ok, é uma Achas cena. que eles inventaram para este filme? Eu sei lá, o filme é fucked up, tu viste o segundo? Eu já... Sim, ok. Eu já estou por tudo, mas isso é uma cena... Epá, eu não quero procurar, mas Ei, Sim, não ok. procures, por eu tenho favor. ideia que... Yeah. Ok, não procures. Pá, a vida real está... Às vezes a realidade é mais estranha. Não um ditado assim. Sim. Life imitates art. É. Não, isso é o oposto. Isso é quando a vida imita a arte. Aqui. Sim. A realidade é mais estranha que a ficção. Sim, não é bem um ditado, mas é uma frase. Isso, isso mesmo. Há uma cena engraçada que eles exibem os dois filmes para os prisioneiros e eles começam a dizer, pá, este filme é uma porcaria, não sei o quê. Pá, e dizem umas frases muito engraçadas e depois eu fui ler trivia sobre o filme e eu estava a suspeitar disto enquanto estava a ver. Que as frases que eles dizem são reviews que os outros dois filmes tiveram. Portanto, é engraçado, não é? São reviews assim aleatórias. Sim, e daquelas a falar mal, não é? Tipo, como é que isto existe? Eu não lembro exatamente o que eles diziam, mas era tipo de cenas assim nesse sentido. Eu suspeitei porque estavam, não sei, parecia um bocado ali fora do contexto e serem prisioneiros e dos personagens Mas esses pormenores são bem engraçados. Acho que está fixe. Ele lembrar-se de fazer esses pormenores ali no meio dos filmes. Apesar disto não serem filmes muito bons, este aqui, pelo menos em grupo, entretém bastante. Mas vocês têm que ter estômago porque mesmo assim tem cenas fortes. É muito difícil de aconselhar estes filmes. É muito. Eu acho que só se tiverem mesmo muito, muito interesse neste tipo de filmes, muito específico, com coisas muito explícitas e bué chocantes e bué ver pessoas a sofrer de uma maneira horrível, é que podem ver se quiserem. Mas é uma trilogia que me dá sentimentos muito contraditórios porque por um lado é aquelas coisas que eu defendo, que é um realizador com a visão dele que não está restringido por estúdios nem pelo dinheiro e é a criatividade dele e siga. Mas ao mesmo tempo são coisas muito difíceis de ver, não é? Mas pronto, mesmo assim, muito curioso sobre o que é que vem daquela cabeça. Eu depois de ver esta trilogia também estou bem curiosa. Principalmente porque são 3 filmes, não é? Sim. E os outros 2 não são relacionados com este conceito. É que nem há tipo ainda um resumo, um conceito, uma sinopse. Eu curioso estou, agora à vontade de ver. É que podem tipo ser comédias, podem nem ser cenas de gore. Sim, os dois. Se de facto for, vocês veem primeiro. Eu vou ver, tu sabes que eu... Tá bem. Eu vou ver logo. Sim. Mal isto aparece. Eu sei. Mas depois tens que me dizer se é mesmo outra coisa. E não é isto. Tom Six, são 7 anos à tua espera. Aparece, onde quer que estejas. Se tiveres a ouvir este episódio, se por uma coincidência não souberes português, nunca se sabe, já espero tudo deste homem. Por falar em Tom Six, isto é uma pergunta que eu já tinha há bocado e tu também. Quem é a Ilona Six? É a irmã. É a irmã? Sim. Ok, já não lembrava que dito. Também aparece nos créditos. Imagina tu teres um irmão que também é tão fucked up como tu e aceita participar nestas coisas. O que é mais provável vir de um irmão, não é? Porque partilham em genética e tal. Pois. Também vai para a tua... Sim, isso é verdade. Do que uma esposa ou assim. Ele é casado sequer, agora estou a pensar. Eu também não sei essas coisas todas sobre o homem. Não sei mesmo à cabeça, tipo, será que este gajo fucked up tem mulher? Será que ela é tão fucked up? Acho que é uma pessoa para uma coisa não invalida. Claro que sim. Porque o homem lá está, também se calhar fazer este disclaimer, o homem pode até não ser... Estamos a dizer que ele é fucked up, entre aspas. Ele fez filmes fucked up. Sim, tem pode ser uma pessoa muito simpática. Claro. E se calhar no dia-a-dia nem sequer tem ideias tão malucas. Parece ser aquele gajo que estás na boa a contar piadas com ele. Sim, ele parece, não deve ter tipo filtro e assim. É isso. Pronto, gosta de mostrar as coisas como elas são. E pronto, vamos ver o que é que sai daqui. Próximas 3 obras-primas. Sim.
opiniões finais. Pá, acho que já dissemos, né? Mais ou menos. Sim. Ah, Acho que não está. podemos propriamente não, recomendar. é difícil recomendar, mesmo pá, o primeiro como filme de terror. Há coisas melhores dentro do género. Isto é mesmo, pá, é mesmo daquelas cenas que, se vocês têm tipo, muita curiosidade mórbida sobre este conceito de 3 pessoas ou mais, né, ligadas boca com anos, só aí é que Esta frase não dá, é que não dá. isto reduz a Assim, sim. a 0.001% Eu acho que a personagem- da Já população. passou da Frase gente foi para linda. o episódio, né? Essa frase foi linda. Tipo, vocês estão a ouvir 1 hora e tal disto é porque Parabéns. mas tipo, tirando isso não dá para recomendar isto. E nós, pronto, mas tipo, vocês arrependem-se de Eu acho que essa frase devia ter sido logo no início, que é para as pessoas saírem logo do Sim, episódio sim. e ir logo ver outra coisa. Mas agora a sério, falando diretamente com vocês, Sim. vocês estão arrependidos de ver os filmes e de gravar este episódio? Acham que isto foi adequado para o podcast? Não, eu gostei, acho que foi um episódio interessante e agora estarmos aqui a discutir. Talvez só, pá, o segundo, eu literalmente houve partes que eu fechei assim os olhos e estava tipo, quero que isto acabe. Yeah. Talvez esse não, mas como faz parte da trilogia e ok, está visto, não me arrependo, no fundo. E passei a conhecer, também não podia falar dos filmes, sem de facto ter visto. Né? Eu também não me arrependo, acho que lá está, uma pessoa aqui também tenta. Estou a explorar coisas que desconheço, né? Não sabia como é que iria ser o filme, portanto, se voltasse atrás ia novamente ver. Sim, e tu não sabias Porque mesmo. eu não Tu sabia sabias mesmo. nada. E eu tento mesmo não saber na maior parte dos filmes, que é para também ser apanhado desprevenido e ter outra perspectiva, se calhar diferente da vossa. Pá, não, via outra vez. Se adequou ao podcast depois de vê-los, eu acho que o segundo. Pá, acho que não se adequou assim tão bem o primeiro e o segundo, porque eu acho que é mesmo aquele tipo de horror muito sério, com pouca coisa para a galhofa, como Sim, tu bem sim. disseste. Uhum. Acho muito pelo contrário, é mais para chocar e a cena do horror, etc. Mas o primeiro, ainda assim, como é o primeiro da saga e é aquele que introduz a ideia, é uma coisa de facto bastante diferente do habitual, portanto, pode-se dizer que se ajusta. O segundo, acho que foi. Foi de facto, era. Podíamos colocar fora porque de facto foi mesmo só horrível. E o terceiro já se enquadra um bocadinho mais dentro do podcast. Portanto. Mas não estou nada arrependido e acho que fizemos bem. Ok, pronto, é bom saber. É que eu às vezes penso que. Mas não recomendo. Atenção, Yeah, mas não. não Pois, recomendo. Será que estamos a passar dos limites e não sei o quê? Eu testei as águas logo com o Society, como segundo episódio de sempre. Ei pá, mas o Society ao lado disto parece um filme para crianças. Yeah, Isso é completamente. impressionante, né? Foi. Sim. Yeah, essa frase. Mas pronto. Se calhar avançamos, né? Se calhar fechamos isto e passamos então para recomendações desta semana. Uhum. Por acaso eu tenho 2, isto é incrível, não é? Uau! Mas pá, decidi explorar coisas diferentes em vez de ir à lista de filmes que vocês recomendam Ok. e Uhum. ver. Isso é bom. Pensei, É variedade. deixa-me ver aqui coisas que. Um deles foi, fui à net ver filmes que te fazem questionar e tal. Sim, eu faço isso. Sim, apareceu um que eu achei a premissa interessante e foi o Identity. Ok, Não sei se- muito bom filme, gosto. Pronto. Yes. Muito bem, Isto- Rita. Isto é sempre. Conseguiste. Será que eu vou recomendar uma coisa de jeito? Será que eles aprovam? Pronto. Mas independentemente, mesmo que tu não gostasses, eu achei interessante e é muito à volta de mistério, de há ali uma pessoa que está a cometer uma série de coisas. Pronto, acho que não há muito assim que eu possa dizer sem dar spoiler. Gosto disso. Recomendo. Está no Netflix. Yeah. Um, Também foi há pouco tempo que meteram. Apesar de ser um filme pai de 2003, é né? 2003, sim, Yeah. já tem algum tempo. Eu não ligo a anos, é tipo, já é um filme de Sim, sim. há imenso tempo. Yeah, isso. Acho que mantém-se bastante O filme é atual. um filme. Yeah, e o conceito é. Eu gostei bastante. Teve-me sempre ali presa até ao fim. Acho que tu ias gostar bastante, Geraldo. Eu acho que sim também. É Tu do estás tipo a de dizer- mistério. Depois, se vires a premissa, Yeah. vais perceber. Uhum. Portanto, Yeah. recomendo. Mas não tenta não ler muito porque é daqueles filmes que. Sim, não, mas vocês sabem que eu não vejo Aliás, eu nada. acho que quanto menos tu souberes, melhor. Portanto, não Ok. leias nada. Tá Sim, bem. eu vi isso também assim, bué às cegas. Yeah. Ok. Eu só sabia onde é que se passava e que havia Yeah, X personagens, mais nada. Pronto.
Entretanto, um mais recente que saiu, 2020, acho eu, é da Indonésia. Também achei interessante porque eu não conhecia nada do cinema da Indonésia. E chama-se Photocopier. Acho que recebeu alguns prémios, que eu também não me recordo quais eram. Tem muito boa crítica e também é muito à volta de mistério. Também não há muito que eu possa dizer. Envolve pessoal na escola, acontece uma coisa durante uma festa e envolve as personagens tentarem perceber, chegarem ao fundo da questão e descobrirem toda uma camada de coisas que ninguém sabia. Pronto, e anda muito à volta disso. Também é de mistério. Está também na Netflix, portanto também ajuda. Pronto, foram estes 2 filmes que eu vi, entretanto, e gostei bastante. Se tiverem curiosidade, já sabem. Identity e Photocopier. Eu sei que o nome é estranho, fotocopiadora. Sim. Mas é porque é um dos elementos do filme e depois vocês percebem, se virem. Ok. Yeah. Do meu lado, esta semana não trago nada porque estou ainda a acabar de ver coisas. Nomeadamente o Ted Lasso, que estou a gostar. Mas ainda só estou na primeira temporada. Estou a ver uns quantos documentários também, mas também não acabei de ver todos os episódios, portanto vou-me guardar para o próximo episódio. Talvez já tenha alguma coisa. Sim. Eu tenho uma recomendação requentada, que é o Resurrection, que a Rita já falou. Gostei. Se calhar não foi tão thriller como a Rita me vendeu. Eu achei se calhar mais drama, mais triste. Claro, obviamente tem elementos de thriller, mas ali o que me puxou mais foi mesmo a carga dramática que o filme tem. É um filme que deixa-me um bocado triste. E tem um monólogo fantástico da Rebecca Hall e toda a atuação é muito boa. Mesmo assim, obviamente que há comparações muito diretas que se podem fazer com o Man, que também já falei aqui, que saiu também neste ano e que aborda muitos temas parecidos. Se calhar o Man é mais o meu tipo de filme porque tem aquelas imagens mais terror, mas este aqui se calhar aborda o tema de forma mais realista. O outro é muito alegórico. Pronto, não querendo spoiler nenhum nem outro, mas são ambos muito bons e é um bocado, são filmes que complementam-se um bocado. Se houvesse tipo uma sessão dupla de cinema, daquelas que se vê 2 filmes, né, de seguida, acho que eram 2 filmes que encaixavam bem. Pronto, para além disso, vi um filme que chama-se Spin Me Round, também é deste ano, e aquilo é uma comédia, mas com um humor assim, um humor muito, muito seco, sobre uma rapariga que trabalha, é manager num restaurante, uma cadeia de restaurantes italianos muito a imitar o Olive Garden dos Estados Unidos, e que há ali uma altura em que todos os managers ganham uma viagem para a Itália para terem lá, aprenderem sobre a cultura do país e não sei o quê, e terem workshops de culinária e não sei. Só que pronto, eles chegam lá e o hotel não é nada de jeito, as aulas são todas grande banhada, aquilo parece de uma farsa. Depois de repente o CEO da empresa começa a fazer-se à rapariga. O filme é uma espécie de, como é que é de dizer, tipo um anti-filme romântico, porque o próprio póster do filme mostra eles os dois tipo agarrados a dançar, assim, uma ilustração bué clássica, parece aqueles filmes de romance antigos. Mas depois as coisas não correm assim muito bem e aquilo transforma-se um bocado num mistério que há ali, há coisas estranhas a acontecer e pronto, é daqueles que eu não posso spoiler muito. E o filme também tem outra faceta no humor daquilo, que é pronto, aquele gozo com as grandes corporações, não é? E que fazem este tipo de cenas que depois são só fachada e é tudo muito fake. Mas vocês têm que ver, porque isto seria um filme de podcast graças a uma cena que tem lá, mas não podemos ver um filme inteiro só por causa de uma cena. Bem, então essa cena deve ser qualquer coisa. Sim. E depois, para além disto, uma cena um bocado fora da caixa,
que eu vou recomendar não é um filme, não é uma série, é uma audionovela. Ui! Não sei se vocês conhecem um cantor português que é o David Bruno. Talvez alguma música assim que ele tenha feito mais conhecida. O Inatel. Há pouco tempo. Isso não é Com estranho. o Michael Knight. Yeah. Aliás, eles usam o nome David e Miguel. Como se fosse uma dupla romântica. Eu acho que conheço essa música. Ok. É Mas- provável. Não estou a ver qual é, mas. Sim, ele é um cantor que mistura assim, sei lá, cenas da música portuguesa, aquelas sonoridades mais 80s, mais tipo blues, não é jazz, mas aquele funk meio, pronto, isto, sem querer denegrir, tipo, parece música de filme porno antigo, tipo, pronto. E ele também tem muita, como é que é dizer, muitos elementos de Portugal, mas daquele Portugal chunga, né? Tipo dos tascos, dos motéis, Yeah. de ires tipo, no teu For Fiesta passear com a namorada à praia, pronto, esse tipo de coisas. E ele fez uma audionovela, toda ele, depois com também banda sonora feita por ele, com artistas convidados, tipo o Rui Reininho, a Gisela, como é que se chama? A fadista? Gisela João. Não Acho sei, que é isso, música yeah. portuguesa, desculpem, eu não sou muito conhecedor. Também não. E aquilo tem imensa piada porque é a história de um estava a falar o nome do empresário do mármore que é assassinado e depois já há tipo um detetive e aquilo é narrado tipo com um gajo que tem sotaque português imigrante em França. Tem mesmo muita graça depois as referências todas a cenas de Portugal, mais especificamente do Porto, Vila Nova de Gaia, lá para cima. Tem muita graça. É uma cena só de 45 minutos, está no YouTube e está muito giro, está muito engraçado. Não é? Um projeto diferente. Ok, uma audionovela. Audionovela. Não estava a esperar. Olha, a trazer cada vez mais formatos novos. Ok. E pronto, terminamos, não é? Pronto, está Sim. tudo as recomendações, não é? Está tudo. Sim. Ok, então acho que podemos anunciar o filme da próxima semana, Que é o início do mês de outubro, não é? O nosso especial. É verdade. Se bem que este episódio verdade. já é um bocado spooky season, mas... Sim, há muitos que são spooky. Então. Sim, mas estamos aqui numa sequência, não é? Sim. Sem querer fazer panos. Yeah. Sequência. Próximo filme é uma sugestão minha. Já é que é a minha segunda sugestão? Já nem sei. Pronto, é o... Curiosamente, 2 sugestões do mesmo realizador. É o mesmo realizador? É, o David Cronenberg. Uau, é que consistência do caraças. E é o The Fly, que é do David Cronenberg, como estava a dizer o Marcos. Portanto, não se esqueçam de ver. E estamos Para no manter Instagram. aqui a sequência de filmes de body horror, o chamado terror com modificações corporais. Uhum. E com um inseto no título. Pois é. The Fly, já podem mais ou menos imaginar, não é, de que é que se trata. Não vai ser tão... Se calhar não, segundo o Geraldo, né? Agora já não sei. Não assumam coisas, não é? Sim. Pronto. Mas grande filme, eu sou fã. Yeah. E vai ser um prazer rever já depois de muitos anos que eu não vejo. Ok. Vai ser bom curioso. rever. E pronto, não se esqueçam, pessoal, estamos no Instagram, estamos no Twitter, temos um Discord, juntem-se, que é a malta. Estamos onde mais? YouTube, se estão a ver o vídeo É porque estou no YouTube. e não Ou conhecem, então- e não conhecem o resto dos episódios, vão às plataformas, Yeah. Uhum. podcasts e procurem Cinema Ananás, que não há mais ninguém. Estamos em quase todo Até lado. agora. Pois. Até agora. Isso Há de vai- aparecer o cinema abacaxi. Não sei Daí como vai, conhece. vai começar a haver processos. É E tudo. pronto, é tudo, não é? É tudo, pessoal. É isso. Tchau, tchau. Sejam Tchau. felizes e não vejam Human Centipede Sim. para continuarem. Não façam isso à vossa vida. Tchau. Yeah. Tchau, tchau. Até para a semana.